Deixa eu falar uma coisa relevante sobre o cartel da Faria Lima. O Lula hoje anunciou... Será que é isso que tem aqui? Deixa eu ver aqui na fala do Lula aqui. Então, obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas que vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem uma função: cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3% ainda, vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Vamos pegar o que está acontecendo, aí. Eu passei outro dia um roteiro de como que o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Trabalho pode cercar esse cartel da Faria Lima. É muito simples cercar o cartel. O primeiro ponto é pegar as declarações do Roberto Campos Neto lá em Washington e comparar a situação brasileira com a situação de outros países emergentes ou não. Compara a situação. Naquele momento, como é que estava o lago? O lago não tinha ondas, estava tudo alinhado. Daí ele faz a declaração mostrando que a situação fiscal aqui mudou as expectativas, ele direciona o mercado para um outro caminho. Simultaneamente, você começa a ter um movimento especulativo aqui no Brasil. Você tem gráficos aí mostrando claramente que o movimento especulativo começa no Brasil, com fundos brasileiros, não é com fundos estrangeiros. Depois que você faz a bagunça, faz o carnaval, daí você cria a instabilidade, daí é estouro da boiada. Até um momento qualquer no futuro que o pessoal começa a perceber que o dólar ficou muito caro, que a ação ficou muito barata e inverte a mão. Agora, o Lula ele tá falando a verdade aí. Agora, a questão é o seguinte: qual que é a estratégia para você combater esse jogo, sabendo que tem à frente do Banco Central um sujeito sem nenhum escrúpulo? Olha, o avô dele lá, você podia dizer, era conservador, era ultraliberal, era tudo, não era irresponsável. O Neto, Roberto Campos Neto, é moleque da Faria Lima, sem nenhum senso de responsabilidade. Se precisa colocar fogo no país, ele coloca fogo no país. Então, o álibi dele são as declarações do Lula. E uma imprensa que, cá para nós, é inacreditável, né? Uma imprensa que, em todo esse período de Bolsonaro, aí, com contas públicas, indo lá para o vinagre, com o Paulo Guedes dando calote, jogando para frente as dívidas de precatório e tudo, a imprensa não falava nada. Agora, as manchetes de jornais, de alguns jornais, estão diretamente alinhadas com a Faria Lima. Então, quando a Faria Lima começa a especulação, a manchete é as contas internas, de repente saem os dados. Quando você pega as expectativas que saem no próprio relatório Focus, não são pessimistas, são de melhora do PIB esse ano, uma inflação levemente mais alta, mas a manchete é escandalosa justamente para criar todo esse movimento de sinalização para o mercado. Então, é simples pegar esse cartel. É evidente que depois que tem estouro da boiada, daí entra todo mundo. Não dá para. Mas tem que mapear quem foram os primeiros que entraram com aquelas projeções aí de inflação de 8%, uma coisa absurda aí, com projeções de dólar, e que entraram puxando taxas de juros de dólar para cima. Esse é o ponto. O próximo passo aí vai ser a imprensa querer alta de juros para impedir fuga de dólar. Agora, o Lula fala em enfrentar o mercado, daí tem que ir com cuidado. Você tem um conjunto de ferramentas, de instrumentos aí, você pode impor prazo de
do capital ficar parado no Brasil, pode impor alguma penalização para capital de curto prazo, mas isso é um trabalho técnico aí que tem que ir com cuidado aí para não dar álibi para esse pessoal aí praticar o estouro da boiada, tá? Então, é uma luta porque é esse cartel que está segurando o Brasil, e cá para nós, gente. Hoje eu escrevi essa celebração do Plano Real, estou escrevendo para amanhã, é uma das coisas mais ridículas que eu vi. Esse pessoal, com exceção do André Lara, em parte do Pércio Arida, o resto é tudo... Eles são ideológicos, eles são corneteiros ideológicos. Tanto o Malan quanto... O Baixa nem se fala, com o bilhetinho azul dele, que deflagrou o Real, o Gustavo Franco, sempre foram ideológicos. Então, o que eles falam? Gustavo Franco, se não fosse a privatização, não teríamos celular. O Malan é outro. O Malan, acho que eu já contei aqui um evento que teve no extinto Unibanco com o Sheikman, aquele brasileiro que era diretor do Departamento de Economia de Chicago. E o Malan falou, agora não tem mais problema o câmbio, porque se der problema nas contas externas, o câmbio desvaloriza, se não volta. Daí eu falei, Malan, o processo de formação de exportação não é assim. Você precisa ter estabilidade para poder estabelecer contato com os fornecedores, com os compradores, estabelecer uma constância na entrega. Ele falou, o que você está querendo dizer? Está querendo que a gente volte aos tempos da hiperinflação? Não tinha nada a ver. O Sheik arregalou os olhos, olhou para ele e falou, Malan, não foi isso que ele falou. Ou seja, todo esse jogo, o que eles fizeram foi fundamentalmente o seguinte, você teve a mudança, tal da inflação inercial, que estava já sendo estudada por Brescia, por Nakano, e pela PUC. Você teve a dupla moeda, que é uma criação do André Lara Rezende. Aquela transição foi bem feita, a transição. 2 meses depois, eles fazem a jogada do câmbio, que eu relato no meu livro Os Cabeças de Planilha, joga o câmbio lá para baixo. No final do ano, já enfrenta uma baita de uma crise cambial, e o sucesso do Fernando Henrique foram o quê? Foram 2 mandatos com 2 crises cambiais. E eles vêm com a história, não, o Brasil não conseguiu deslanchar porque o PT acabou com a modernização. Gente, o que eles fizeram com o desmonte do Brasil foi similar ao que a União Soviética fez. Foi destruição. Por quê? Porque eram economistas ideológicos, eles queriam só abrir espaço aí para bancos que iam ficar sócios deles, e não tinham o menor conhecimento sobre a economia real. Quais são... O que é estratégico, por exemplo? Na época, a gente tinha um grande estudioso aqui de desenvolvimento, Michael Porter, um americano, que falava que cada país tem que descobrir aquilo que ele é competitivo, investir nessas particularidades. Nós tínhamos aqui a energia mais barata do mundo. Esses caras vieram, fizeram uma privatização mais fajuta da história. Pegaram distribuidoras aí, e o que eles faziam? Vendiam as distribuidoras para empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras montavam uma sucursal, uma subsidiária independente num paraíso fiscal, vinham aqui no Brasil, davam o lance para comprar a empresa e pegavam o financiamento integral do BNDES e dava como garantia as ações das empresas. Quando chega em 99, lá que explode tudo, vem aquela crise, vem o apagão, aquele horror, o apagão. E daí muda governo, o BNDES fica com uma bomba na mão. O que eu faço com as distribuidoras? E foi até um conhecidíssimo nosso aqui, o André Araújo, falecido há 2 anos, que orientou o BNDES. O André era um especialista em tudo, né? Orientou o BNDES para poder juntar os cacos daquele modelo elétrico que foi destruído pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando você pega a Telebrás, é a mesma coisa. A Telebrás tinha um centro de desenvolvimento tecnológico fantástico, o CPQD da Telebrás, lá em Campinas, fantástico. Já tinha centrais digitais pequenas aí que já eram vendidas para outros países. Acabaram com tudo. Quando a Telesp foi vendida para a Telefônica aqui, eu acompanhei de perto isso, mas muito de perto. Quando, lá atrás, ainda no tempo do Collor, o João Santana quis dar um golpe aí de montar uma mutretagem para entregar os celulares da Telebrás para a NEC, que o Antônio Carlos Magalhães tinha passado para o Roberto Marinho, eu melei isso aí na época.
Então, eu acompanhei de perto as empresas vindo até meu escritório para tentar mostrar qual que era o sistema mais avançado, mas quando veio a privatização, você já tinha todas as TEDs, já tinham telefone celular e tinham pelo menos 3 que estavam no estado da arte, que era a Telesp aqui, a Telemig e a Teleparaná. Você tinha o Rio de Janeiro, a Telerge lá com o Eduardo Cunha, que não tinha jeito. Então, digamos, todo esse jogo deles aí é um jogo ideológico. Não tem a menor profundidade. O André, que é um sujeito... Bom, o André é filho do Arthur Lara e foi genro do Hélio Jaguaribe. Ele tem um sentimento de Brasil. Ele tem um sentimento de Brasil aí que os outros não têm, né? Então, o André refez aí muitas das coisas que ele falava, essa ideia dele que ele tinha antes, que a observação empírica não pode se contrapor à economia, ele passou a pensar de modo diferente, passou a pensar em termos de desenvolvimento, mas os outros são meros lobistas. Pega o Malan e o Baixo, é lobista. Pega o Winston Frist. O Frist, 2 meses antes do Real, ele estava procurando presidentes de bancos estrangeiros aqui para articular a jogada do câmbio. Então, daí eles falam, não, porque foi graças ao Real que a miséria começou a ser combatida no país. Quando você vai ver o gráfico é assim, ó, tem aquele pico de miséria na hiperinflação do Sarney, com o Plano Real cai um tanto, depois só começa a cair em 2003, com as políticas sociais do Lula. Não, mas foi graças ao Plano Real que... Então, meu Deus, é uma coisa...